Olá, seja bem-vindo. Esta é a Academia da Mente. Assim que eu comecei a trabalhar com comunicação e com oratória para ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades, eu percebi que tinha uma coisa da qual eu não conseguiria fugir. Mais de 80% das pessoas que querem desenvolver a sua comunicação precisam lidar com o medo de falar em público. Essa é a pergunta que eu mais recebo em disparada, viu? Como é que eu posso lidar com o medo de falar em público? Como vencer o medo de falar em público? Como administrar a ansiedade antes de falar em público? Se você precisa lidar com isso já é uma boa notícia, porque significa que você não é o único. Isso é mais comum do que você imagina. Mas juntamente com isso, eu também percebi que o medo de falar em público é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. E eu não estou dizendo isso para desanimar você, mas é para ser muito honesto e te expor que não são algumas dicas de oratória, fazer isso ou aquilo que vai ajudar você a realmente conseguir lidar, administrar esse medo de falar em público. Por entender isso, que é mais complexo, mais profundo do que nós imaginamos, eu decidi, na verdade, gravar uma série de vídeos para falar sobre esse assunto, o medo de falar em público. Então, desde já, para que você possa acompanhar todos esses vídeos, para você não perder nenhum deles, se inscreva no canal e clique no sininho para você ser notificado assim que um vídeo for disponibilizado. E também, se você enxergar valor no conteúdo que você vai presenciar aqui agora, curte e compartilhe com outras pessoas, porque dessa forma o YouTube começa a entender que o nosso conteúdo tem qualidade, que ele é relevante e que vale a pena mostrar para outras pessoas. Mas, partindo desse primeiro vídeo, nós vamos nos focar em falar sobre o medo de falar em público. Sabe por quê? Porque olha a pergunta das pessoas: como eu posso vencer o medo de falar em público? Então a maioria das pessoas reconhece que o medo de falar em público, ele te coloca meio que numa batalha realmente. É como se fosse uma luta com esse sentimento, com essa sensação. E uma das premissas de uma batalha é você conhecer o inimigo. Por isso hoje nós vamos nos concentrar nisso. Como é desenvolvido? Da onde vem o medo de falar em público? E nós vamos considerar basicamente três coisas. Primeiro, como os ambientes aos quais nós somos expostos geram impacto no nosso desenvolvimento. Segundo, como as emoções que nós sentimos ou as emoções que nós temos, elas geram um registro emocional dessa experiência que nós estamos vivendo e o que acontece no nosso cérebro dentro de nós quando nós temos medo. Primeiro de tudo, antes de nós adentrarmos nesses três pontos, eu preciso que você entenda que nós temos basicamente dois tipos de medo: o medo inato e o medo adquirido. O medo inato é meio que aquele medo que já vem de fábrica. É um medo natural do ser humano, como por exemplo o medo de cair de uma altura ou o medo de ser atingido. Tanto é que quando a gente chega no parapeito de algum lugar, a gente meio que para automaticamente. Quando alguém tenta acertar a gente desvia. Nós chamamos isso de reflexo. São ações automáticas do corpo. Eu não preciso dizer para o cérebro que isso vai me acertar, que isso é perigoso, ele já desvia. Então, alguns medos são inatos. Nós já temos esse medo dentro de nós. O segundo tipo de medo, o medo adquirido, é um medo que nós aprendemos pelas experiências que nós vivemos e pelos registros emocionais que nós fazemos dessas experiências. Na sua opinião, o medo de falar em público é um medo inato ou um medo adquirido? Vamos pensar a respeito disso? Será que você sempre teve medo de falar em público? Quando você era criança, você tinha esse medo? Lembra da sua infância? A maioria das crianças, elas não têm medo de falar em público. Pelo contrário, os pais ficam tentando controlar isso, não é? Não fica interrompendo os adultos. Não se mete na conversa de gente grande. Não desmente seu pai e sua mãe. Fica tentando controlar a criança. Ou seja, a criança, naturalmente, ela fala bastante. Quando ela vai para a escola, é a mesma coisa. Se você observar as escolas, logo no começo, nos primários, pré-primário, é uma barulheira. Por quê? Porque as crianças são muito ativas, elas estão falando muito, expressando muito. E com o passar do tempo, você percebe que nos anos seguintes da escola isso vai diminuindo. Olha só, naturalmente nós falamos em público, falamos com as pessoas, nos expressamos. Mas em casa, nós começamos a ser repreendidos por isso. Na escola, acontece a mesma coisa. Quem é que tem o poder da palavra? O professor que está ali diante de todo mundo. Os alunos precisam permanecer em silêncio. Se você quer falar, você ergue a mão. Se o professor faz uma pergunta, você responde e a pergunta está errada, a maioria das pessoas vão te olhar condenando. Você começa a fazer registros disso como não sendo algo bom. Outra coisa é que na escola é pouquíssimo trabalhado atividades que envolvem você se comunicar com as pessoas, você falar em público. E aí o que vai acontecer lá na frente? Vai chegar o dia em que você vai ter que apresentar um trabalho diante dos alunos da sua sala. Uma coisa
que você não foi preparado para fazer, você não foi treinado para falar em público, pelo contrário, você era repreendido para falar menos, então você foi uma pessoa que começou a falar um pouco menos diante das pessoas, não foi treinado para isso e agora está diante de uma situação que você se expõe para todo mundo e precisa falar em público. Aqui nós já criamos o contexto de como que esse ambiente ele foi fazendo com que nós fôssemos perdendo a prática de falar em público, perdendo esse, não o desejo, porque o desejo ainda permanece, mas perdendo essa prática, esse exercício de falar em público. E aí nós chegamos no segundo momento. Eu agora estou vivendo uma experiência. Mas quais são os tipos de emoções que acontecem ali? Quais são os tipos de emoções que são suscitadas nessa experiência, nesse momento? Para explicar para você sobre as emoções, eu vou me basear na explicação do Pedro Calabres, que é um neurocientista. Ele tem inclusive um canal incrível, chama Neurovox, eu recomendo para você aprender muito sobre a mente humana. E lá não tem nada a ver com coisas subjetivas que as pessoas... Ele é um neurocientista, ele estuda a ciência do cérebro e vai te ensinar muito a respeito disso. Sobre as emoções, entenda o seguinte, as emoções, elas são programas de ações coordenados pelo cérebro que alteram todo o nosso corpo para gerar um estado biológico benéfico diante da situação imediata. Parece confuso, mas vamos fragmentar isso. Então, a gente já viu que a emoção, ela surge do cérebro. É o cérebro que começa a ativar todo o resto do nosso corpo para que o que está acontecendo com a gente mude e a gente entre num estado benéfico diante de uma situação imediata. Bom, vamos levar para uma situação um pouco mais primitiva para a gente entender. Imagine que você está na selva e você vê um leão lá longe. Imagine se você fosse ficar pensando, calculando a distância que o leão tá, ver a velocidade que ele tem. Se você tem alguma condição de enfrentar ele, você já estaria morto. Então o seu cérebro, automaticamente, quando você vê um leão, você manda para ele a mensagem de perigo. E se você está em perigo, ele faz com que o seu corpo esteja num estado biológico benéfico diante da situação. Porque qual é o benefício? O que você precisa fazer naquela situação? Correr, não é conversar, não é argumentar, é simplesmente correr. Então o seu cérebro, ele começa a liberar adrenalina. Ele pega o bombeamento do sangue e faz com que o sangue comece a ir para os grandes músculos, como por exemplo para as pernas. Por isso que o nosso rosto fica branco, porque o rosto não ajuda a correr, então ele desvia o sangue que está no rosto e manda para as pernas. A sua mão formiga, a sua boca treme para que você corra, para que você fuja, preserve a sua vida. É mais ou menos isso que acontece nessa situação de medo. Uma outra explicação muito interessante, você entender que dentro do seu cérebro existem 3 partes importantes da gente entender para que a gente consiga assimilar essa parte das emoções. Um deles é o córtex visual, que fica aqui atrás. Então, quando eu vejo uma coisa, essa mensagem ela é decodificada pelo córtex visual. É como se os teus olhos fossem a lente do seu celular que tira a foto. Só que o que processa essa foto e dá qualidade para ela é o hardware do seu celular. Então eu vi e o meu córtex visual fez a leitura disso. Quando o córtex visual ele faz essa leitura, ele manda mensagem para outras 2 partes do cérebro, que é a amígdala e o córtex pré-frontal. Esses são mecanismos que produzem outras reações. A amígdala, ela se comunica com as glândulas que liberam substâncias. Ele é meio que cuida da parte mais química do cérebro. O que a gente precisa fazer? Lembra lá? Eu vi o leão e aí então a amígdala ela começa a fazer com que o corpo libere as substâncias necessárias para a gente fugir. Já o córtex pré-frontal, ele fica tentando dar sentido ao que está acontecendo. Ele fica tentando entender o que essa situação que nós estamos observando, essa imagem, essa situação que o córtex visual mandou para ele, significa. Ele fica tentando fazer a leitura da situação. E uma coisa que hoje é amplamente divulgada, eles chamam de sequestro da amígdala. O que é o sequestro da amígdala? Diante dessa situação, na qual nós estamos num perigo iminente, a amígdala, enquanto o córtex pré-frontal está tentando fazer a leitura disso, tentando buscar outras experiências, ele vai olhar e falar assim, então esse é um leão? Peraí, vamos no nosso banco de dados entender o que nós temos como um leão. Ele é amigo ou inimigo? Ele é agradável ou ele é um perigo? Ele fica tentando fazer essa leitura. Só que a amígdala, para não correr esse risco, ela meio que sequestra as atividades que o córtex pré-frontal está fazendo. É claro que no cérebro não tem essa mudança física, mas a energia que o córtex pré-frontal está utilizando para ficar tentando fazer essa leitura, tentando dar sentido para as coisas, a amígdala sequestra essa energia e é por isso que você não consegue elaborar pensamentos, sua boca treme, porque o córtex pré-frontal que faz isso, ele está sendo inibido pela amígdala, porque está numa situação emergencial na qual
todo o seu corpo precisa biologicamente estar preparado para fugir. Notou que o que acontece é uma orquestra química dentro do nosso corpo? Muita coisa. E o mais complicado é que as emoções, elas acontecem abaixo do nosso nível de percepção. Tudo isso acontece em microsegundos sem que você perceba. Aí talvez você diga assim, mas eu sinto quando eu estou com medo. Aí é um outro nível. É o que nós chamamos de sentimento. É quando você consegue perceber as emoções e até certo ponto dar um sentido para elas. Tristeza, alegria, medo, animação. Esse é o sentimento. Mas quando você tem o sentimento, as emoções, elas já fizeram toda essa parte química e já mudaram totalmente o seu corpo. Tanto é que existem dias que a gente está para baixo, que a gente fica triste, a gente não sabe por quê, porque as emoções estão acontecendo. E talvez você chega na sua casa à noite, você conversa com alguém, você vai numa terapia, você vê alguma coisa que dá sentido para aquela emoção e aí você consegue entender o porquê que você estava... Por que a sua emoção estava daquele jeito? Então, a emoção, tudo isso, toda essa orquestra química acontece abaixo do nosso nível de percepção e só algumas vezes é que nós sentimos, que nós temos entendimento dessas emoções. Então, significa que durante a sua vida, você teve vários registros emocionais que pode ser que você nem tenha percebido. O Pedro Calabrese, esse neurocientista, ele explica que nós temos basicamente dois tipos de emoções. Emoções positivas e emoções negativas. As emoções positivas, elas geram o desejo de aproximação, de experimentar novamente, de ser exposto novamente a uma situação. Obviamente, as emoções negativas geram o sentimento de querer se afastar, de não querer viver aquilo novamente, de querer evitar a todo custo que aquilo aconteça de novo. O que nós já entendemos até esse momento? Que quando acontece uma situação, o nosso córtex visual manda mensagens para nossa amígdala e para o nosso córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal fica tentando ler, interpretar aquela situação, ele busca experiências, imagens, informações que ele tem para saber se aquilo é bom ou ruim, só que em situações extremas, quando a gente manda uma mensagem de perigo para a nossa amígdala ou para o nosso organismo, a amígdala sequestra o córtex pré-frontal e tudo aquilo que tem a ver com interpretação, com fala, com conversa, ele passa a ser abalado porque o seu corpo começa a se preparar para fugir. Emoções positivas fazem com que nós queiramos repetir uma situação, emoções negativas causam a sensação de não querer aquele de novo, de querer fugir dessa situação. Vamos voltar para aquela experiência que nós estávamos vivendo de falar diante das pessoas. Qual é o sentimento que você tem? Você não fica assim, ó, seu coração batendo forte, você respirando, ofegante, as suas pupilas dilatadas. É a mesma situação que você fica quando você vê um leão. Você está dizendo para o seu cérebro que vocês estão em perigo. Outra particularidade do seu cérebro é que ele não tem a parte figurativa. Ele não sabe fazer uma interpretação do que é real e do que não é. Para o seu cérebro, o perigo de ver um leão e o perigo de falar em público é a mesma coisa, é perigo. O seu organismo vai reagir igualmente nas duas situações. Por isso que quando você está diante de uma situação de falar em público, a sua boca treme, você fica branco, as suas pernas tremem, sua mão formiga, porque como você passou a informação de perigo, o córtex pré-frontal falou assim: nós temos experiências ruins, falar diante das pessoas é ruim, lembra de imagens, lembra de traumas que você teve, a amígdala entende isso, então a amígdala já está produzindo algumas coisas, e ela começa a fazer o sequestro do seu córtex pré-frontal, todo o seu corpo começa a se preparar para fugir. O sangue, ele é desviado para as suas pernas, a tua mão formiga, tua boca vai começar, você não consegue formular palavras, porque palavras não vão te ajudar num perigo, palavras não é uma argumentação, você tem que fugir, e aí o seu corpo fica nesse estado que você não consegue controlar, e você quer fugir dali. Por quê? Por causa das experiências que você teve, dos registros emocionais que você fez e o seu corpo aprendeu a reagir desta maneira. Por que na maioria das vezes você não consegue impedir isso? Porque as emoções acontecem abaixo do seu nível de consciência. Vamos sintetizar o que nós aprendemos neste vídeo. O medo de falar em público é um medo adquirido, porque você não tinha esse medo quando você era criança, você falava abertamente. Quando você foi para a escola, você falava bastante no meio das crianças, mas em casa a maioria de nós passa a ser reprimido. Na escola também nós entramos num sistema onde não é todo mundo que pode falar, quem fala é o professor e a gente simplesmente presta atenção. Não foi desenvolvida em você a competência para se comunicar de maneira eficaz com as pessoas. Mas aí chegou o dia em que você esteve diante das pessoas e teve que se expor, teve que fazer uma apresentação.
Como você não sabia como agir, aquilo despertou em você emoções negativas. Essas emoções negativas fizeram um registro emocional negativo, que nos dá o desejo de não querer viver aquilo de novo, que dá o desejo de querer se afastar daquilo. Juntamente com isso, o seu cérebro registrou a situação de falar em público como algo ruim, como uma situação de perigo. Nós temos medo. É um medo real? Eu vou morrer? Não, mas é um medo do julgamento das pessoas, é o medo de como as pessoas estão me olhando, e para o seu cérebro, medo é medo. Se você está com medo, é porque é uma situação de perigo. Se é uma situação de perigo, nós precisamos fugir. O que acontece com o nosso corpo quando a gente precisa fugir? Ele libera adrenalina. Ele faz com que o sangue passe a circular nos grandes músculos. Sua perna treme, sua boca treme. Porque você não precisa formular palavras, conversar quando você está em perigo. Você precisa fugir. As funções do seu córtex pré-frontal foram sequestradas e você não consegue organizar pensamentos, não consegue elaborar as suas palavras, porque todo o seu corpo está em colapso para que você possa ter energia para fugir. Essa é a origem do medo de falar em público. E é isso que acontece dentro de você, dentro do seu corpo, quando você manda para ele a mensagem de nós estamos com medo. Como nós falamos, esse é o primeiro vídeo de uma série. Esse primeiro teve a intenção de nós entendermos a origem do medo de falar em público. O que é que nós podemos fazer para lidar com esse medo? Se eu mandei essa mensagem para o meu cérebro, se eu fiz esses registros emocionais, se eu tenho toda essa reação química e biológica no meu corpo, será que existe alguma coisa que eu possa fazer para que isso seja revertido, para que eu consiga controlar, administrar essa situação? Outra coisa, uma provocação que eu quero deixar para você, e que nós vamos considerar em próximos vídeos, é que na verdade o medo, ele não é a raiz, não é a origem do problema. O medo, ele é o efeito. Só que as pessoas ficam tentando combater o medo. E como o medo é simplesmente o efeito, mesmo que a pessoa consiga combater ele temporariamente, ele vai voltar de novo, de novo e de novo. Como conseguir administrar, lidar com esse medo definitivamente? Nós vamos considerar isso nos próximos vídeos. Você gostou desse conteúdo? Ele foi prático para você? Você viu o valor nele? Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e, como nós já comentamos lá no começo, curta e compartilhe com outras pessoas, porque isso faz com que o YouTube comece a entender que esse é um conteúdo de valor e que vale a pena mostrar, entregar para mais pessoas. Eu espero sinceramente que você tenha visto valor em tudo isso, e se você tem medo de falar em público, saiba que você pode sim aprender a administrar, a lidar com tudo isso, desde que você entenda tudo que está envolvido e esteja realmente disposto a enfrentar essa batalha. E eu pretendo te ajudar a encarar tudo isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.